O assunto a nível de Estado do Paraná foi debatido ontem na sessão da Assembleia. Guto Silva, que agora voltou a ser deputado estadual, né, ele deixou o comando da Casa Civil, mas falou de um problema que de fato é muito sério: o reflexo da pandemia nas crianças. Ele, em seu relato, disse que ainda como secretário-chefe da Casa Civil, recebeu diversos relatos e chegou a ver situações de crianças que começaram agora, após esse período pandêmico, a ir para a escola, se automutilando, situações de crianças sendo agredidas em casa por seus pais e que, de fato, por causa da pandemia, não tinha uma presença mais próxima do Estado. Que geralmente essas situações, quem acaba descobrindo e repassando aí para os órgãos são os professores em sala de aula. Vê a criança machucada, vê a criança que de fato está mais quieta, com um comportamento estranho, ou a própria criança vem relatar ao professor, e por causa da pandemia não estava tendo aula presencial, só de forma online, os casos aumentaram em muito. Acontece que os casos notificados, isso é Conselho Tutelar e outros órgãos, caíram, porque justamente pela falta desse meio campo, né? É o reflexo da pandemia, infelizmente, nas crianças. Agora o deputado Guto Silva demonstrou sua preocupação e falou que os deputados devem agir para estar acompanhando situações como essas nas diversas escolas, isso a nível de Estado do Paraná. E eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre um tema que eu tenho me aprofundado e consequentemente, visitando algumas escolas, que é o tema da educação. No ano passado, à frente da Casa Civil, tive o privilégio de percorrer diversas regionais da educação, em contato com professores, com educadores, com diretores, enfim, com a comunidade escolar. E, presidente Traiano, eu fiquei estarrecido com os relatos desse retorno à sala de aula. O Estado se prepara, se organiza com os protocolos, deputado Gilson, para fazer essa acolhida às crianças e jovens. Entretanto, os relatos do comportamento, os relatos do que aconteceu a pandemia merecem uma reflexão muito profunda. E vou aqui, de uma forma muito breve, colocar algumas questões, deputado Galo, Luerce, que eu ouvi diretamente dos professores e diretores, não foi casos isolados. Crianças se automutilando. Muitos relatos de automutilação nas escolas. Violência doméstica, com violência contra as crianças. Os números foram soterrados pela pandemia porque nós não tínhamos a presença do Estado nesse período. Porque quando o professor vê uma criança com qualquer tipo de problema em casa, problema do ponto de vista emocional, o professor tem essa condição de olhar e encaminhar para o Conselho Tutelar. Mas nesse período de pandemia, os números do Conselho Tutelar despencaram justamente por não termos aulas presenciais. E recentemente, na semana passada, no primeiro dia de aula, estive aqui visitando o Colégio João Bétega, aqui no Novo Mundo, na região sul de Curitiba. A diretora Vilma me recebeu. E eu perguntei se continuava esses problemas. Ela continua. E nós precisamos nos unir como sociedade, porque os efeitos da pandemia sobre as crianças, do ponto de vista pedagógico, humano, são realmente muito brutais. E é necessário a gente poder fazer esse acolhimento, poder orientar a comunidade, poder acolher também os professores nesse trabalho, que é um trabalho de ter um olhar diferenciado para essas crianças, sobretudo agora no pós-pandemia. Juntamente com a diretora Vilma, com os professores que lá estavam, perguntei de uma forma breve o que eles estavam sentindo, qual seria o horizonte da educação. E ela me relatou 3 pontos que deputado Bazani, que eu gostaria aqui, Arilson e Tadeu, de compartilhar com vocês. A primeira é uma situação muito positiva, da qual ela nos colocou que, de fato, os muros das escolas foram derrubados. A pandemia uniu a comunidade escolar e cada vez mais a relação, seja por questões da tecnologia ou mesmo presença dos pais na escola, há uma relação diferenciada, a escola está mais aberta. O segundo ponto é que é um dilema brutal dos professores como é que se dará o uso da tecnologia. Porque eles, por um bom período, um ano e meio, ficaram estimulando o uso de tecnologia. O uso de celulares, de aplicativos e tablets, dos computadores. E agora, como é que se dará esse processo pedagógico na sala? O professor usa a tecnologia, não usa, permite que use o celular. Então, um aprendizado é um processo da qual os professores e todos nós vamos ter que conviver e aprender como dinamizar essa educação. E um ponto curioso, que é uma grande preocupação dos professores da nossa rede estadual, é a questão da escrita.
porque os alunos leem através do celular, os alunos compreendem através dos tablets, dos computadores, mas há um déficit da escrita, porque o não exercício da escrita prejudicou todo esse trabalho no acompanhamento da educação. Eu trago esses temas apenas para poder corroborar com o deputado Ulsenbach, o deputado Lemos, que tem essa pauta forte da educação, que eu quero acompanhar e poder ajudar, porque é uma pauta da qual a gente não pode fechar os olhos. Os efeitos da pandemia, o rebote da pandemia, será muito forte para nossas jovens e crianças, e eu acredito que essa casa, como bom espaço de debate, deverá ter essa reflexão muito profunda do aspecto emocional, humano, das nossos jovens e crianças. Se o jovem e a criança é o futuro do Paraná e do Brasil, nada mais justo a gente poder ter esse olhar criterioso sobre a educação, porque tanto as crianças quanto os professores estão encontrando um caminho para poder avançar.